Passa a primeira tela, a próxima tela, por gentileza, meu querido. Você está vendo aqui que era algo voltado lá para o pessoal do Nordeste. Eles estão em outro patamar, em termos de encontros regionais, em termos de associação, né, de conselheiros, e os encontros lá só para conselheiros, que é o SAL. Eles estão realmente em outro patamar. E o nosso desejo como Centro-Oeste é chegar no patamar deles. Eu estou mentindo, Wellington? Estou exagerando? Temos que aprender com aquela moçada ou não temos? Muito demais. Treinamento de líderes é muito importante. Esse sal é muito importante. Esse ERER que vai acontecer em Salvador, se muitos conselheiros forem, vai até nos ajudar quando a gente for fazer o nosso, né, Wellington? Como também, quem sabe, Jairo, a gente também fazer um CNPJ para uma associação de conselheiros a nível de Centro-Oeste, para a gente arrecadar recursos financeiros da área pública, com os deputados federais, com os deputados estaduais que nós temos. Tendo associação, tendo CNPJ, nós podemos ter esse recurso e fazer esse trabalho melhor. Mas vamos lá, que isso aí era para eles, né? O que eu falei para eles, né, que o Senhor Deus colocou como 11º ponto para mim? Vamos lá para a próxima tela? Alguém lê para mim? Bem alto. Principalmente essas letras grandes. O principal. É fazer com que o principal nunca. Não dá para ver não Deixe, embaixo. nunca deixe De de ser o ser. principal. Então, o principal é fazer com que o principal nunca deixe de ser o principal. Essa é uma frase que eu me apoderei dela do livro Homem Completo, mas o nome do livro não é esse, Homem Completo, ele chama Teleios. É um livro que nem está mais sendo hoje encontrado nas livrarias. O livro chama Teleios, que é uma palavra em grego que significa está consumado. Quando Cristo estava na cruz e ele disse está consumado, ele disse teleios, que quer dizer completo. Então, nesse livro, o autor ele fala muito bem disso, que nós devemos fazer com que o principal, né, o principal de qualquer ministério, principalmente com homens, e nós aqui com embaixadores aí, é fazer com que o principal nunca deixe de ser o principal. E o que foi o principal para nós como organização Embaixadores do Rei? Passa a próxima tela, meu amigo. Vocês vão receber aí, nem vou gastar muito tempo, mas vocês vão ter 3 telas que falam sobre a pedra fundamental, a pedra angular, a pedra da esquina. Vou deixar essas 3 telas para depois vocês lerem. E, ao mesmo tempo, essa pedra angular, essa pedra da esquina, também foi chamada e foi para alguns como pedra de tropeço. Vai passando aí o slide, meu irmão. E o que seria para nós, né, da organização Embaixadores do Rei, né, essa pedra angular, essa pedra da esquina? Eu sei, meus irmãos, que a comparação que eu vou fazer aqui pode, né, para alguns, para esse cara, não estou mudando. Nós, como batistas, quando, né, como uma denominação, nós temos a nossa carta, né, a nossa certidão de nascimento. Como cristãos, a pedra fundamental é Jesus Cristo, mas a carta fundamental ali que deu, né, a nossa certidão de nascimento para nós como batistas são as nossas regras de fé e prática, né? Como as outras denominações também têm, nós temos, eu estou agora perdendo aqui o nome, me ajuda alguém aí. São. A Eu passo. declaração doutrinária? Não seria a declaração. É a declaração doutrinária, Wellington? Eu esqueci lá aquele documento que mostra todos os nossos princípios, todos os nossos valores, no que acreditamos, e que ali, né, se fundamentou, né, o batismo por imersão É, eu e tô todas as. esquecendo o termo também, não é estatuto não, né? Não é estatuto, mas os irmãos estão entendendo, tá? Então, Vamos lembrando aqui já, a gente fala. nós, como batistas, temos isso como a nossa certidão nacional, como um nosso fundamento.
o fundamento do cristão, a pedra fundamental é Jesus Cristo. A pedra angular é Jesus Cristo. Mas como batistas, aquilo ali, né, é aquele início, é o fundamento aonde todas as igrejas se baseiam, por serem batistas e não presbiterianas, e não quadrangulares e aí por diante. Concordam comigo nesse sentido? Se concordam ou não, vamos adiante. O que seria para nós, né, como organização Embaixadores do Rei? Nós vamos ver adiante. Mas vamos ver primeiro o que é uma pedra angular, o que é uma pedra de esquina, o que é uma pedra Declaração fundamental. doutrinária, o termo. Isso, declaração doutrinária, tá? Então, como batistas, a nossa declaração doutrinária é que nos diferencia do assembleiano, de um presbiteriano e por diante. E o que diferencia? O que é aquela pedra, né, quando a gente vai fundar uma igreja local, que o pessoal vai lá e faz o culto da pedra fundamental e coloca lá dentro. O que seria para nós o início da organização Embaixadores do Rei? Foi quando aqueles meninos de 12 a 14 anos se reuniram. E eles se reuniram para quê? 3 coisas básicas: estudar missões, orar por missões, e eles arrecadaram recursos financeiros para financiar uma aluna de uma escola missionária na China. Então, passa o próximo slide, Wellington. Não é você, o Daniel, né? Daniel, por favor, mais um, Daniel. Vocês depois vão ler ali vários versículos sobre a pedra fundamental, sobre a pedra angular. O que é essa pedra fundamental, essa pedra angular? Essa pedra que, se você tira ela, tudo o outro cai. Cai futebol, cai teatro, cai música. Nós não somos, irmãos, uma organização esportiva. Nós não somos uma organização de escoteiros, apesar de acamparmos. Nós não somos uma organização de teatro, nós somos uma organização missionária. E como organização missionária, pode passar o próximo, a pedra fundamental que os meninos fizeram foram se reunir para estudar, para orar por missões e para arrecadar valores para missões. Pode passar o próximo slide, meu irmão? Se arrancar essa pedra fundamental, tudo cai por terra. Se você passar o próximo slide, você vai ver que também é chamada pedra angular. Naquela época, as construções não tinham o compasso, não tinham o esquadro. Então, uma pedra que era colocada na esquina, ela delimitava o que não podia ser além ou aquém dela. E eu acredito que a nossa fundação, como Organização Embaixadores do Rei, meninos que se reuniam para estudar missões, orar por missões e arrecadar fundo de missões, é também a nossa pedra da esquina. Pode passar mais um passo? É a nossa pedra fundamental. Apesar de não iniciarmos com os meninos com isso, mas nós temos que levá-los a serem uma réplica ou a estarem dentro do compasso daqueles meninos que começaram em 1883 a se reunirem para estudar missões, orar por missões e arrecadar fundos, recursos financeiros para missões. Passe aí mais uma parte, meu irmão, é onde vai estar escrito isso. Essa é uma pedra de tropeço que poderia até ter sido a pedra fundamental, mas que foi desprezada para os outros, como a Bíblia diz, e virou pedra de tropeço. O que eu penso? Se o nosso objetivo final é formar pastores, é formar missionários, é formar homens que investem em missões, nós temos que levar os meninos da nossa embaixada a estudar missões, a orar por missões e a contribuir financeiramente para missões. Ou, se não, isso será a nossa pedra de tropeço. Vamos adiante? O principal não pode deixar de ser o principal. É fazer com que o principal nunca deixe de ser Principal. O que é o principal na Organização Embaixadores do Rei? O que nós somos?
Uma organização? Embaixadores do Rei. Uma organização organização? missionária. Uma organização Missionária. missionária. Passa a próxima tela, meu irmão. Passa a próxima tela. Essa é a nossa carta. É a nossa certidão de nascimento. Todas as vezes que você for estudar a organização, no histórico vai estar escrito: um grupo de rapazes de 12 a 14 anos, da cidade lá dos Estados Unidos, em Kentucky, nos Estados Unidos, costumava se reunir para estudar missões, orar por missões. E pensando assim em missões, o grupo resolveu arrecadar recursos e ajudar um estudante, investir no campo missionário. Todas as embaixadas, elas têm uma pessoa que elas homenageiam com o nome, que é o que a gente chama de paraninfo. Ou outro nome, Wellington. Qual é o nome que vocês usam? Patrono. Patrono, né? O patrono. No caso da última embaixada, chama Embaixada Ser Eulálio Rocha. Mas esses meninos, eles não estavam aqui apenas fazendo o que as embaixadas fazem hoje. Coloca o nome do patrono e vai estudar o quê? Vai estudar livros missionários lá do passado. Lá, olha só esse próximo livro missionário. Se alguém já viu esse livro missionário e conhece ele, passa a próxima tela, meu irmão. Não, passa mais 3 telas aí. 3 telas eu vou voltar nisso. Vai, mais 3 telas. Eu quero pegar. Alguém lembra que livro missionário é esse? Alguém já leu esse livro missionário? Qual? Nunca vi. Esse é um dos livros que os embaixadores vão estudar no primeiro manual deles. Esse livro é a biografia de Guilherme Carey, que chama-se Jovem Sente-se. Tá? Lá do passado, 200, 300 anos atrás. Próximo livro. Alguém já viu essa capa? Essa capa Esse é homem uma está capa. no primeiro módulo. Essa capa é da biografia do Alvin Reto. Biografia Sempre Embaixador. Era, acho que, a capa original. Passa o próximo. Alguém já leu o livro com essa capa? Não. Eu não. Como nós vamos estudar com os nossos meninos, vocês também vão conhecer. É a biografia dos irmãos que trouxeram a denominação batista para o Brasil. É a biografia do casal Buck Baby. É o livro O Gigante que Dorme. Passa adiante, meu irmão. Uma biografia que vai ser muito estudada por nós, embaixadores do rei. Sempre cai em vários. Qual que é essa biografia? Alguém leu uma biografia que tinha um leão na capa? Nunca li. Vocês vão estudar a biografia de um dos grandes missionários também que ajudaram demais na África. E esse missionário tem frases, coisas maravilhosas, só que meu tempo é curto, nem vai dar para dividir com vocês. Mas ele dizia o seguinte, que ele batalhava contra a escravidão, ele batalhava contra as pessoas que iam lá e aprisionavam as pessoas e levavam os escravos, e ele iria para levar saúde, agricultura, alimentação, e ele dizia: eles querem fechar o caminho, nós queremos abrir. Ou nós abrimos o caminho, ou nós morreremos tentando. Essa é a biografia, o missionário que enfrentou o leão. Alguém sabe o nome dele? Não. Durante seu tempo na África, ele foi realmente atacado por um leão. Foi enterrado na Basílica de Windsor, lá com os reis na Inglaterra. Livingstone. Isso mesmo. Próximo. Alguém leu uma biografia de alguém que tinha essa capa aí, que tinha essa figura? Nunca li. Lembram aonde a missionária que os meninos de 12 e 14 anos estavam estudando, estava atuando? Na Atuou China. onde? Esse cara atuou na China. É a biografia Fiel até a Morte. Que biografia linda, meus irmãos. Tudo biografias pequenas, 5 capítulos. Maravilhosa. Maravilhosa. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Os meninos de 12 a 14 anos estavam estudando missionários do passado
Ou eles estavam estudando missionários que estavam agora, atuando no campo missionário agora? Os do passado? O Não. agora. Eles O estavam agora. eles estudavam missões, como nós vamos estudar dos passados, mas eles também estavam estudando agora a missionária que estava lá na China, colocando uma escola, e eles então levantaram recurso para financiar uma menina que não teria condições de estar estudando naquela escola. Um dos erros que eu vejo nós, como embaixadas, e não é todas, mas poucas é que fazem, estuda todas essas biografias missionárias para as provas, mas não tem hoje um missionário adotado que está hoje atuando no campo missionário e não arrecada recursos para auxiliar esse missionário. Eu vou pedir para voltar 10 telas, tá? Eu deveria ter trocado essa ordem, mas vou pedir para voltar 10 telas e os irmãos aqui são irmãos experientes, vão entender o que eu estou falando e eu fecho esse ponto com isso. Nós temos que estudar missionários e atuar o campo missionário. Como embaixada, além de ter um patrono, além de ter um homenageado, nós temos que adotar um missionário, nem que seja com oração, e depois de orar e estudar o campo, o que ele está fazendo, você pode ter certeza, os meninos vão ter o desejo no coração de semear também recursos financeiros naquele campo. Daniel, dá para voltar 10 telas? Perfeito. Então, os meninos faziam isso. E olha só o que aconteceu com missões a nível de batistas. Passa. Aí, Daniel. Quando começaram, e eu era criança, a falar como se fazia missões, as pessoas diziam: missões se faz com os joelhos de quem ora, com as mãos que contribuem e com os pés do que vão. As igrejas começaram a perceber que muitos estavam indo, mas as missões estavam fracassando. Eles então acrescentaram o quarto ponto. Missões se faz. Quais os 4 pontos que são, irmãos? Alguém pode lembrar ou ler para mim? Estão acompanhando aí meu raciocínio? Desculpe, eu estou acelerando agora. Estamos passando um pouco do tempo. Não, tá tranquilo. Pode continuar, Com o Rodrigo. joelho, Com os joelhos, com as mãos, com os pés e com as igrejas permanece que os enviam. com os pés do que estão, mas agora você tem a igreja. Porque muitos missionários estavam indo, estavam sem uma agência missionária, sem uma igreja por trás. E a vida missionária, as missões missionárias, elas estavam tendo sobrevivência curta. Então, a Igreja Batista acrescentou de 3 pontos para 4 pontos. Qual que é a minha sugestão? E aqui eu sei que o Jair está conosco. A gente parte de 3, que foi passado para 4, para 5 pontos. Por quê? Passa a próxima tela. Os meninos começaram a se reunir. Eles começaram orando, ofertando, indo, enviando, ou eles começaram estudando campos missionários? Começaram estudando os campos. Irmão, como nós vamos envolver com um projeto que nós não conhecemos? Então, missões para mim, e é o ponto que nós como embaixada temos que trabalhar, missões se faz estudando missões, missões atuais, campos missionários atuais. E aí sim, orando por esses campos e suas necessidades, naturalmente, cada recurso ofertando, naturalmente enviando. E entre nós, embaixadores e conselheiros, serão chamados para também ir. Se você quer formar uma embaixada em que no futuro os meninos realmente sustentarão missões, estude campos missionários atuais. Ore por necessidades de missionários que estão hoje atuando. E, na minha experiência, 2 tipos de missionários fazem com que os meninos se interessem mais. Vamos passar aí 10 slides, por favor, Daniel? Quais os missionários que mais envolveriam os meninos? Passe para mim 10 slides, Daniel. Aí, fica nesse. Então, nós já vimos isso. Os meninos, então,
reuniam para estudar missões, campos missionários, orar por missionários e depois custearam. Passa o próximo ponto. Olha só, irmãos, quantos campos a nossa junta de missões estão hoje precisando de recursos financeiros e de pessoas para orar pelos nossos missionários. Próximo, Daniel. Olha só, vocês sabem de quando esse dado da junta de missões? Não vai dar para a gente detalhar aqui, mas esses dados são de 2000. Já pensou? Nós temos um PAN de cada embaixada. O PAN pode começar com R$100. Estou enganado nisso, Jairo? Eu acho que é R$100. Tem o de R$ 50. É porque a conta do Jairo tá com o Daniel, o Rodrigo. É porque é só a conta da União de Homens para transmissão. Tranquilo. Imagine cada embaixada mensalmente doando R$50 para um campo missionário. Mais do que isso, estudando o campo missionário, as necessidades e acompanhando o missionário. Eu vi que os meninos se interessaram mais por 2 tipos de missionários. Passa aí para minha próxima tela, Daniel, por gentileza. Hoje, 2015, nós temos um projeto chamado PEP. Então, temos orações e campos missionários sendo mostrados, pelo menos semanalmente, irmãos, para vocês mostrarem a sua embaixada. Mas o que eu acho mais interessante? Pula para o próximo, Daniel. Então, nós temos que frisar nisso. Estudar missões primeiro, orar por esse campo missionário que os embaixadores vão conhecer e depois você vai custear recursos adotando. E a sugestão, adote missionários que são embaixadores do rei, porque uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. Pastores, missionários, que quando crianças passaram pela organização Embaixadores do Rei. E isso vai trazer para com o menino da sua embaixada uma aproximação.